Meus irmãos, dando continuidade também às exposições no livro de Neemias, eu peço a você que abra a palavra de Deus em Neemias, capítulo de número 13. O último capítulo do livro de Neemias, capítulo de número 13. Na última exposição, nós tratamos do versículo 1 ao versículo 9. Hoje nós trataremos da exposição do versículo de número 10 até o versículo de número 14. Então, Neemias, capítulo 13, versículo de número 10. Assim diz o Senhor: Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: Por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Amém e amém. Senhor, a tua palavra foi lida e agora será proclamada aos nossos corações. Ensina-nos, Senhor, e fala conosco nessa noite. A ti sejam dados todo louvor, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, neste último capítulo, Neemias registra as últimas reformas que ele então efetuou. Na exposição anterior, nos detivemos aos versículos 1 a 9, e nestes vimos duas dessas reformas sendo iniciadas. A primeira reforma se tratava da separação daquilo que o autor chamou de todo elemento misto, ou seja, de todo estrangeiro, uma vez que a palavra utilizada aqui no texto hebraico significa, na verdade, estrangeiro, ou povo misturado, não homogêneo. A segunda reforma iniciada por Neemias, nós também tratamos na última exposição, e esta dizia respeito ao início das reformas no templo. E isso aconteceu com a expulsão de Tobias, o amonita, da câmara do templo de Jerusalém, bem como a purificação das câmaras e o restabelecimento dos utensílios da casa de Deus, juntamente com as ofertas de manjares e o incenso. Agora, as reformas do templo continuam. E Neemias passa a narrar, então, nos versos que nós lemos agora à noite, o restabelecimento dos dízimos e das funções dos levitas no culto ao Senhor. E tudo em conformidade ao que o Senhor havia ordenado, conforme nós podemos observar nos versículos 10 e 11, e que eu convido os irmãos a novamente lermos juntos. Diz assim: Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: Por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Vejam, quando o templo deixou de existir, cessou também a entrega dos dízimos no templo. Ora, se bem lembrarmos, Deus, lá em Números capítulo 18 e versículo de número 21, ordena que sejam dados aos filhos de Levi
todos os dízimos da casa de Israel, por causa do serviço que estes prestavam na tenda da congregação e posteriormente prestariam no templo. Uma vez que não havia mais serviço no templo, pois o mesmo se encontrava em ruínas, os levitas então deixaram de receber aquelas contribuições e, por causa disso, para sobreviver, tiveram que se dedicar ou se empenhar ao trabalho nos campos. No entanto, quando nós olhamos para a descrição de Neemias aqui no versículo de número 10, e ao nos lembrar daquele que precedeu Neemias, e neste caso nós estamos falando do sacerdote e escriba Esdras, nós percebemos que o templo, na primeira leva que veio da Babilônia de volta a Jerusalém, naquelas reformas realizadas por Esdras, havia sido reconstruído, conforme nós podemos verificar em Esdras capítulo de número 6. E também os dízimos voltaram a ser entregues pelo povo. Inclusive, nós veremos que o próprio Neemias vai registrar no capítulo 7, versículo 70, as contribuições que foram feitas para o templo. Logo, meus irmãos, o que Neemias está denunciando aqui em sua narrativa não é que o povo não estava dizimando, não é que os filhos da aliança que haviam retornado do cativeiro e se encontravam agora em Jerusalém, habitando em Jerusalém, e que haviam passado por um avivamento espiritual, como nós vimos nos capítulos anteriores, ainda estavam pecando nesse sentido, desobedecendo a ordem direta do Senhor, de dedicar 10% daquilo que tudo produziam, que era graça concedida a eles por Deus, deixando de assim subsidiar a obra de Deus no templo. Não é disso que Neemias está falando aqui. O que Neemias está dizendo aqui é que os levitas estavam sendo injustiçados. E por que os levitas estavam sendo injustiçados? Ora, porque não estavam recebendo o que lhes era de direito, garantido pelo próprio Deus. Daí então a indignação de Neemias. Daí então a sua queixa diante dos magistrados. Veja, ele então se volta para os magistrados e os indaga. Ele diz: por que se desamparou a casa de Deus? Ou seja, por que deixaram de subsidiar os levitas que servem na casa do Senhor, conforme ordenou o Senhor nosso Deus? Para onde está indo esse dinheiro? O que está sendo feito desse dinheiro? Dessa arrecadação? E aí, meus irmãos, se nós lembrarmos da exposição passada, nós veremos que, ao que parece, Tobias, com a conivência de Eliasibe, o sumo sacerdote, havia então se apossado daquilo que deveria ser dado aos levitas, quando da sua ocupação da câmara do templo. E, meus irmãos, se os ministros de Deus não recebem o incentivo financeiro que Deus ordenou, e que, portanto, têm direito de receber, eles não têm como exercer aquilo para o qual foram chamados. E Neemias expõe essa ferida. E às vezes nós nos pegamos reclamando de muitas coisas na igreja. Porque a nossa igreja não tem isso, a igreja não faz aquilo, porque os pastores isso, os pastores aquilo. Mas será que nós temos honrado o ministério que o Senhor Deus instituiu?
Será que nós temos honrado? Será que nós temos sido obedientes a Deus nesse sentido? Ou será que nós só honramos os ministros que nos favorecem? Ou que fazem parte do nosso rol de amizades? Ou que despertam em nós uma simpatia? Por outro lado, veja, os ministros devem também ponderar uma segunda hipótese. E que segunda hipótese seria essa? A de serem cúmplices do desrespeito que sofreram por negligenciarem suas tarefas. E sabe, meus irmãos, como diz Matthew Henry, um sustento vergonhoso promove um ministério vergonhoso. Não são poucas as igrejas, não são poucos os oficiais, não são poucas as pessoas que acham que um ministro que ganha pouco mais de 3 salários mínimos ganha muito. Ganha muito. E sendo bem sincero e honesto com vocês, de nossa denominação, poucos são os ministros no nosso estado que ganham mais de um salário mínimo. Poucos. A maioria precisa sobreviver com um salário mínimo ou um pouco mais de um salário mínimo. E aí não conseguem sobreviver. E aí tem que se dedicar a outras profissões. E quando se dedicam a outras profissões, acabam por não se dedicar como deveriam à vocação, ao chamado que tiveram por parte de Deus. Sabe, nestes últimos dias, meus irmãos, a obra tem sido também negligenciada, porque não há como se dedicar ao ministério se o ministro tiver que ocupar seu tempo com outras coisas para garantir o seu sustento pessoal e principalmente familiar. Nesses últimos dias, muitas igrejas têm surgido, algumas até belas e imponentes, mas são como a palha que queima e logo o vento dissipa. Rapidamente, muitas dessas igrejas tornam-se obsoletas, incapazes de promover mudanças. Apesar de sua beleza, e não poucas vezes sua localização, são verdadeiros mausoléus, bonitas e atraentes, mas cheias de cadáveres. E sabe por quê? Porque não há palavra verdadeira, não há evangelho genuíno, pecados não são confrontados, a verdade não é dita, e onde não há essas coisas, não pode haver transformação. Para que a verdade seja proclamada com ousadia, sinceridade e firmeza, irmãos, é necessário que estejam ali ministros do Evangelho, comprometidos com a verdade de Deus e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e que possam se dedicar à sua vocação. Vejam, nós cristãos estamos aqui não só por nossos compromissos com Cristo, mas também por nossos compromissos com a igreja dele. Precisamos ter a mesma perspectiva da igreja que Jesus tinha, irmãos, e redescobrir a visão de uma igreja viva, renovada pelo poder do Espírito Santo, alicerçada na palavra de Deus, tal como foi nos seus primeiros tempos.
Porque o propósito de Deus não é salvar indivíduos e perpetuar seu isolamento, mas é fazer discípulos, agentes da transformação, através da palavra, do poder que é seu evangelho. Mas como fazer isso se não temos ministros vocacionados? E se os ministros vocacionados não são honrados para se dedicar plenamente a este serviço que o Senhor os legou? Se não podem se dedicar à palavra, se não podem ser diligentes no ensino, no serviço a Cristo, como desfrutaremos de tão ricas bênçãos por parte de Deus? Jamais desfrutaremos de forma verdadeira isso, meus irmãos. E foi por isso que o dízimo então foi instituído. Foi para manutenção e sustento do trabalho pastoral, para garantir que os ministros dedicarão seu tempo de maneira diligente e zelosa no estudo e na aplicação da palavra de Deus e, consequentemente, irmãos, no avanço do reino de Deus. É por isso que quando esse serviço é negligenciado, Neemias fica tão indignado, irmãos, e presta então uma queixa aos magistrados. E depois de prestar a queixa, ele então reúne todos os levitas e cantores e lhes restitui seus antigos cargos. Vejam aí o que ele diz no versículo 11. Ele diz assim: então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Meus irmãos, e vejam isso, o templo era considerado o lugar onde Deus estava presente. Importar-se com o templo significava também importar-se com Deus. Às vezes parece que quando nós pastores pregamos sobre essas coisas, parece que nós estamos pregando em favor de nós mesmos, mas vejam, quando eu dizimo, o que eu estou fazendo não é honrar o pastor da minha igreja, não, em primeiro lugar eu estou honrando a Cristo. Quando eu separo o meu dízimo todo mês e entrego ao Senhor, eu não estou, meus irmãos, honrando o meu pastor local, eu estou honrando a palavra de Deus. É o Evangelho. É o Evangelho. Eu estou mostrando que eu me importo com a palavra de Deus, que eu me importo com o reino de Deus, que quando eu oro o Pai Nosso, eu não faço isso com hipocrisia. Eu quero que o reino de Deus venha até nós. Importar-se com o templo significava também importar-se com Deus. Importar-se com o ministro do Evangelho da igreja local significa importar-se com a palavra de Deus. Neemias, por ser um servo que temia e amava o Senhor, rapidamente então recoloca os levitas dispersos em seus respectivos postos, pois um levita em seu campo está fora do seu posto. Porque o levita ele não foi separado por Deus para estar capinando, plantando, colhendo, para alimentar a sua casa. Ele havia sido separado por Deus para receber as ofertas, para oficiar os sacrifícios, para louvar a Deus, para servir o seu Senhor no templo. Um levita na igreja, que é o seu lugar, está na casa de Deus. Fora da igreja, ele está no lugar errado. E veja, o zelo de Neemias provocou o zelo deles. E quando viram os levitas de volta à obra, vejam, não podiam por vergonha reter mais os seus salários.
mas os trouxeram de maneira honrosa e alegre. Matthew Henry, parafraseando mais uma vez, vai dizer que quanto mais bem feita a obra da igreja, tanto melhores são as obrigações que a igreja paga. Vejam, Neemias cuidou para que um pagamento justo e pontual fosse feito aos levitas, e para que isso fosse assegurado, nomeou comissários para cuidar dessa parte. Veja aí o que ele diz no versículo 13, ele diz: por tesoureiros dos depósitos, pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Neemias cuidou para que um pagamento justo e pontual fosse feito aos levitas, e para que isso fosse assegurado, ele então nomeia comissários para cuidar dessa parte. E vejam o que ele diz: por quê? Por que estes? E ele vai dizer: porque haviam demonstrado fidelidade e submissão ao Senhor. Foram provados na dificuldade e aprovados por sua conduta, por seu testemunho, por sua vida. Meus irmãos, os homens que almejam servir a Deus precisam ser provados, para então serem aprovados no ministério. Porque, como diz a Escritura, quem é provado no pouco é fiel, no muito também será fiel. E a este se confia mais. E veja que a missão de Neemias aqui era a de receber e pagar, distribuir aos seus irmãos no devido tempo e na devida proporção aquilo que lhe havia sido entregue. É por isso então que ele vai terminar esse bloco dizendo, veja aí, versículo 14: por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Vejam, Neemias se volta para Deus como seu pagador. Ele diz: por isso, Deus meu, lembra-te de mim. Ora, meus irmãos, o mordomo do rei, o líder Neemias, era um homem com um coração profundamente piedoso. Se nós bem lembrarmos, a cada obra realizada, a cada tarefa cumprida, a cada decisão tomada, ou que precisava tomar, Neemias sempre se voltava ao Senhor. Ele sempre antes consultava o Senhor, ou após rendia graças ao Senhor, entregando a si mesmo e suas questões ao Eterno, ao Altíssimo, ao Deus vivo. E aqui, meus irmãos, diante de uma situação como essa, não podia ser diferente. E é por isso que nosso autor, então, pondera com muita satisfação acerca daquilo que ele tinha feito pela casa do Senhor. Porque o seu coração estava tomado de gratidão por ter sido, de alguma forma, útil em reformar e manter a religião em seu país, reparando o que estava errado à luz das Escrituras. É por isso, irmãos, que ele então se reporta a Deus, pedindo-o para levar em conta o que havia feito. Mas observem que ele não faz isso com orgulho, irmãos, e nem muito menos com vanglória pelo que havia feito, muito menos como se disso dependesse sua justiça, ou até mesmo como se achasse que tinha tornado Deus o seu devedor. De modo algum. Neemias faz isso, irmãos, como um apelo humilde em relação à sua integridade,
e intenção honesta, com uma expectativa confiante de que Deus não seria injusto para esquecer a sua obra e o seu trabalho de caridade. A modéstia em seu pedido aqui, irmãos. Veja, Neemias não exige nada. Ele apenas ora e pede: lembra-te de mim, Senhor. Quem dera, irmãos, quem dera se tivéssemos pelo menos 1/10 da piedade desse homem. Porque tendo posses, tendo um cargo importante, num império, sendo governador de uma cidade, tendo autoridade, tendo prestígio, em nenhum momento deixou-se ensoberbecer, mas pelo contrário, tornou-se cada vez mais humilde e dependente de Deus. É por isso que quando olhamos aqui para o pedido de Neemias, encontramos modéstia no seu pedido. Ele diz: lembra-te de mim, Senhor. Ele não diz: recompensa-me, Senhor. Ele não diz: não diminuas as bondades que eu fiz, Senhor, mas faz um mural para cada uma delas. Não, irmãos, ao contrário. Ele apenas pede para que o Senhor volte o seu rosto sobre ele e que não se esqueças dele. Ele diz: lembra-te de mim, Senhor. Veja, a sua oração é humilde, irmãos. A oração que Neemias faz, ela é serena, ela é grata, ela está cheia de gratidão, ela transborda de gratidão. No entanto, o Senhor graciosamente o recompensa. E sabe como Ele o recompensa? Registrando todos os seus feitos. As suas bondades foram registradas. E você sabe por quê, irmão? Porque o Senhor faz muito mais do que aquilo que temos condições de pedir, quando nos humilhamos em sua presença, quando nos esvaziamos de nós mesmos, nos despimos do nosso egoísmo. As beneficências feitas à casa de Deus e as suas guardas para a manutenção da religião, o encorajamento dela, meus irmãos, são beneficências solenes. Há justiça e piedade nelas, e Deus certamente se lembrará delas e não as riscará de forma alguma. Estes perderão a sua recompensa. Neemias lutou por aquilo que era justo. Neemias lutou por aquilo que era correto e glorificava o Senhor e edificava o seu povo. E aí eu pergunto a vocês nessa noite, irmãos, acaso não foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo? Que é um tipo de Cristo, Neemias. Eu leio as palavras de Neemias, e em sua oração, irmãos, não há como não lembrar das palavras do próprio Cristo, em sua chamada oração sacerdotal de João 17. Abra sua Bíblia em João 17, por favor. João 17, a partir do versículo 1, parte B do versículo 1, Jesus diz assim: Pai, é chegada a hora.
glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus então prossegue, no versículo número 4, ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Pois manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Veja, a autoridade de Neemias, irmãos, não estava ligada ao imperador. A autoridade de Neemias estava no próprio Deus. O povo enxergou que ele era alguém que havia sido enviado para cumprir aquela tarefa e reformar aquela cidade, a cidade gloriosa do grande rei. E com o mesmo Espírito que Jesus orou, é o Espírito que Neemias agora se coloca na presença de Deus, dizendo: aquilo que tu me confiaste, Senhor, eu o fiz, portanto lembra-te de mim, Senhor. Não te esqueças de mim, mas lembra-te de mim. Porque a eles anunciei o teu nome. Foi para a tua glória, Senhor, que tu me colocaste aqui. Ora, meus irmãos, Neemias tipifica Jesus Cristo em sua missão, e no registro de seus atos, nós podemos ver claramente a figura do bom Salvador Jesus sendo apontada. É por ele, meus irmãos, e por causa dele que toda reforma começa com a palavra. Com a adoração, com o culto, pois somente quando os corações são transformados pelo poder do Espírito Santo, mediante o Evangelho e a graça de Jesus Cristo, é que podemos avançar para as demais coisas. E foi exatamente isso que aconteceu com esse povo. Veja que no início era o temor do Senhor, era a confiança de que Neemias havia sido designado pelo próprio Deus para cumprir aquela missão, mas foi muito penoso o trabalho. Mas quando Esdras, naquela tarde, no meio do pátio, toma a lei do Senhor e começa a ler para todos eles, há um reavivamento ali naquele local. E a partir dali as coisas começam a andar de maneira profícua. Casamentos mistos são desfeitos, votos são reafirmados, compromissos são estabelecidos. E tudo através da palavra. Que é viva. E que não é outra senão o próprio Filho de Deus. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a caminhar de forma perseverante. A reformar não as paredes deste lugar, mas a reformar os nossos corações à luz do que a Escritura nos ensina.
Reformemos os nossos corações, não baseados no que os oficiais dessa igreja têm falado, mas tão somente com base naquilo que Cristo nos revelou. Que reformemos os nossos corações, nos despojando do velho homem, das velhas práticas, das angústias, das mágoas, dos sofrimentos, das dores. Porque tribulação nenhuma, dor nenhuma, sofrimento nenhum pode se comparar, meus irmãos, ao sofrimento do porvir, para quem não estiver entre os filhos do Deus vivo. No entanto, você que foi graciosamente salvo pelo sangue de Jesus Cristo, o Senhor lhe deu o maior livramento de todos, o Senhor lhe deu a paz que transcende todo tipo de entendimento, e você deveria caminhar, apesar de todas as dificuldades desse tempo, em gratidão e contentamento, orando exatamente como fez Neemias. Deixando de valorizar o aqui e o agora, e valorizando os tesouros, os ricos tesouros, o novo céu e a nova terra. Porque é para lá que estamos caminhando, irmãos. Mas não se esqueçam do que diz a Escritura. No meio dessa caminhada, o Senhor peneirou, e os murmuradores ficaram pelo caminho. Os incrédulos foram engolidos pelo chão. Porque somente aqueles por quem Cristo derramou o seu sangue, irmãos, é que perseverarão. E não há outro meio de sermos lavados nesse sangue, se não for através do Evangelho que Cristo tem proclamado desse púlpito, e de muitos outros no mundo todo. E hoje, mais uma vez, Ele chama você ao arrependimento. Ele chama você para vir aos seus braços, confiar nele e se contentar nele, cheios de esperança, suportando as aflições como Ele suportou por cada um de nós. Porque tudo isso é passageiro, irmãos. E como passa rápido essa vida. Às vezes nós temos essa triste ilusão que somos donos de muita coisa, né? Mas o que nos pertence? Será que você pode dizer que a sua alma lhe pertence? Eu seguramente posso dizer que não só eu não pertenço a mim, como a minha alma não pertence a mim, mas ao Senhor que naquela cruz se entregou por mim. E como Josué, que hoje começamos a leitura, possamos também, com alegria, irmãos, e não com soberba, com gratidão e humildade, poder dizer que servimos ao Senhor. Que amamos o Senhor. E que apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, a nossa alegria nele não pode ser usurpada por ninguém, nem por nada que nos aconteça. O prazer de estar nos seus átrios não pode ser suplantado dos nossos corações por nada nesse mundo. E que essa realidade do amor de Deus por nós, e do cuidado que Ele tem por nós, que muitas vezes o diabo tenta nos cegar para mostrar que não há amor, ou que não há cuidado, ou que Deus virou o rosto para nós,
encontremos conforto, consolo e alegria na sua presença, para que possamos olhar para a nossa vida, olhar para tudo que foi realizado, e assim como Neemias, poder, com o coração contrito, cheio de gratidão e humildade, dizer: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor. Não me apagues de tua memória, mas toma-me em teus braços e me conduz para o teu reino, para que a minha alma cansada possa achar repouso. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, bendito é o teu nome, gloriosa e maravilhosa é a tua graça. Pela manhã, tu falaste aos nossos corações, e agora à noite, Senhor, mais uma vez, tu nos revela o amor do teu Filho, e o teu próprio Filho, no agir gracioso para com teu servo Neemias, que conduziu aquela obra tão gloriosa, Senhor, reconstruindo os muros daquela cidade, repovoando com os teus servos. E tu os abençoaste com a tua palavra, com a tua verdade, com as tuas ricas bênçãos da aliança. Faz assim conosco, Senhor. Reaviva o nosso coração por meio da tua verdade, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.